Oi, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Nádia Ferreira de Andrade Esmeralda, sou professora de Física e, tendo em vista esse momento que estamos vivendo de isolamento social, eu decidi trazer um breve vídeo sobre o ano miraculoso de Newton. Esse vídeo ele tem o objetivo de nos trazer uma reflexão sobre as possibilidades de novas aprendizagens, dentro do contexto de cada um, claro, nesse momento de isolamento social que nós estamos vivenciando. O ano miraculoso de Newton, ele foi um momento histórico determinante para a história da ciência moderna. E aconteceu exatamente em um período de quarentena, devido à grande praga de Londres que aconteceu no século XVII. É impossível falarmos de física sem lembrarmos de Newton, seja pelas suas três leis, as três leis de Newton, já bastante conhecidas, a primeira lei, o princípio da inércia, a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, o princípio da ação e reação. Seja pelas suas três leis, ou pela história de que caiu uma maçã na sua cabeça, né? Reza a lenda, muito contada em livros didáticos, que a teoria da gravidade, a teoria da gravitação universal, teria sido formulada depois que a maçã caiu sobre a cabeça de Newton, né? Apesar de termos várias divergências sobre se isso aconteceu de fato ou não, um consenso é que, de fato, Newton foi extremamente importante para a história da física. Outros cientistas, não menos importantes, fazem a história da física, né? Poderíamos citar Galileu Galilei, Marie Curie, Albert Einstein, mas um ponto interessante na história da obra de Newton é que ele viveu um período de isolamento social. E esse período foi de grande produtividade para ele. É esse momento da história que eu quero relembrar aqui. Newton ele foi para a Universidade de Cambridge em 1661. Em 1665, ele ainda estava na Universidade de Cambridge. Naquela época, Londres era uma cidade muito poluída, muito suja, com péssimo saneamento, e no verão de 1665, a peste se alastrou rapidamente por Londres. Bom, durante esse período, né, que foi conhecido como a Grande Praga de Londres, Newton ele foi para a casa da sua família, uma fazenda da sua mãe, porque a Universidade de Cambridge, onde ele estudava, ela ficou fechada entre agosto de 1665 e abril de 1667. E apesar de ter sido um ano bastante atribulado na vida de Newton, esse foi um dos anos mais marcantes da vida de Newton. Para a gente contextualizar um pouco esse cenário da peste, vale ressaltar que no século XIV, a Europa sofreu uma das maiores tragédias que o homem já conheceu, que foi a peste negra, também conhecida como peste bubônica, que apareceu em Florença no ano de 1348 com uma força devastadora e espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Ela dizimou aproximadamente um terço da população europeia apenas entre os anos de 1347 a 1353. A peste negra ela é uma infecção provocada por uma bactéria e a principal via de transmissão é a picada de pulgas de roedores, principalmente de ratos. Ela possui esse nome porque existiam manchas que surgiam no corpo de pessoas infectadas. A epidemia de peste bubônica que assolou a Inglaterra no período de 1665 a 1666 ficou conhecida como a Grande Praga de Londres. Só que ela espalhou-se também por várias cidades menores, inclusive Cambridge, onde se encontrava o jovem Isaac Newton. A universidade local ela interrompeu as suas atividades em agosto de 1665 e Newton então se refugiou na sua cidade natal, na fazenda da sua família. Esse período da epidemia ficou conhecido como Ano Miraculoso, devido às contribuições de Newton ao conhecimento humano realizadas durante seu isolamento nesse período. Nessa época, Newton obtém alguns resultados importantes, tanto na área da matemática quanto na área da física. Na área da matemática, a gente pode citar o teorema binomial, o conhecido binômio de Newton, e o método das fluxões, que é o hoje conhecido como cálculo diferencial integral, e posteriormente foi motivo de disputa com Leibniz pela prioridade da sua descoberta, mas hoje sabe-se que eles desenvolveram o cálculo de forma independente. Além de contribuições na área da matemática, nós temos contribuições na área da física, como a decomposição da luz solar nas cores do espectro ao atravessar um prisma, a teoria das cores e as primeiras ideias sobre a teoria da gravitação universal. E não somente isso. Vale destacar que, nessa época, Newton começa as primeiras reflexões sobre o que viria a ser o princípio da inércia como conhecemos hoje. Ele faz descobertas também sobre estudo de choques, de colisões, forças envolvidas no movimento circular.
E o importante aqui é perceber que as descobertas realizadas nesse período, elas não foram produto de inspiração súbita ou miraculosa, né? Mas essas questões elas já estavam problematizadas e Newton havia lido já algumas obras que tratavam desses temas, só que o período de isolamento, ele ofereceu a oportunidade para ele mergulhar ainda mais profundamente nesses temas e com os pré-requisitos necessários, né, trazer novas contribuições. Claro que esses resultados são extremamente importantes na história da ciência e é importante relembrar que todos esses resultados eles foram obtidos por Newton quando ele tinha entre 23 e 24 anos de idade. Sem dúvida, ele foi um dos maiores gênios, né, já produzidos pela espécie humana. Mas é importante a gente ver que durante esse período de quarentena, né, no caso devido à Grande Praga de Londres, Newton ele teve muitas ideias geniais. Ele utilizou de forma eficiente esse período de isolamento social para pensar, para refletir, para estudar. E as suas descobertas elas foram tão importantes que mudaram completamente o rumo da ciência. Eu espero que nós possamos nos inspirar em Newton, né, utilizar esse período de quarentena, acima de tudo, para que nós possamos estar com a nossa família, cuidar da nossa saúde física e mental, e, se possível, dentro do contexto de cada um, que nós possamos ler um bom livro, aprender algo novo. Bom, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da história de Newton nesse período de isolamento social. Eu espero que a história de Newton nos inspire. É isso, e até o próximo vídeo.